Vê, Marcelão, tudo certo? Sim, bem, eu não vou me mexer hoje. Vou até respirar curto hoje. Eu vou dando umas olhadas, se sair eu te chamo. Eu vou ficar congelada aqui. Então, vamos lá. Continuando, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós estamos discutindo as provas da riqueza e da miséria. E nós paramos nesse ponto. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Então, ele estava comentando a aula passada nesse texto que a riqueza é uma prova muito difícil, porque ela excita tudo que é material e as nossas tentações, em grande parte, vêm desse lugar. Especialmente tudo que é ligado à sensualidade, aos prazeres materiais. E muitas vezes o homem distraído com isso se perde. Então, a riqueza é uma prova muito difícil. E aí ele está esclarecendo, mas ela em si não é um problema. Se ela fosse definitivamente um problema, não teria por que Deus dar a alguns uma prova impossível de vencer. Então ele diz, que é como se fosse o veneno, ou seja, uma droga, que em algumas gotinhas é um remédio bom, que me cura. Mas se eu erro a dose daquilo, me intoxica. É essa comparação que ele está fazendo com a riqueza. Se eu sei usar na dose certa, eu vou fazer muitas coisas boas com essa riqueza. Mas se eu não sei usar, eu vou usar a riqueza para me intoxicar de mim mesma, porque eu vou começar a alimentar o meu egoísmo e viver só para mim e ficar indiferente a tudo que tem à minha volta. Porque com a riqueza eu consigo me distrair com muitas coisas. E essa é a grande dificuldade que ela vai me trazer. Vocês lembram? Ele vai citar aqui o moço rico. Vocês lembram da história do moço rico? Eu vou rapidinho relembrar. Um moço muito rico chega até Jesus e pergunta: Senhor, o que eu preciso para ser salvo? E Jesus diz para ele assim: Mas o que diz a lei? E ele fala: Mas eu observo a lei desde muito cedo. Eu honro pai e mãe, eu cumpro com as minhas obrigações no templo. E ele vai falando tudo que ele já fazia como obrigação. E Jesus falou assim: Então, muito bem, continua fazendo isso. E aí o moço olha de novo, Jesus fala assim para ele: Então agora, vai lá, vende tudo que você tem e me segue. Aí o moço paralisou. E aí ele quis saber assim, mas tem que ser agora? Jesus fez que sim. E ele então começa com uma justificativa do porquê que ele não podia fazer isso naquele momento. Então lembra que ele diz assim, é que amanhã eu tenho uma competição, eu estou treinando faz tempo. E eu preciso trazer esse título para o meu povo. A cidade aguarda isso de mim. Então, na ideia do moço, era assim: eu preciso fazer isso primeiro e depois eu sigo Jesus. Porque aí eu resolvo isso e faço aquilo.
E para o moço, ele foi tentando justificar assim. Mas o que ele entendia era que Jesus falava que isso não servia. Ele tinha que fazer agora. E se a gente fica lendo assim, a gente fica confuso. Então, vocês lembram como que chama esse capítulo? Eu vou voltar lá no primeiro slide. Porque, olha só, quando Jesus fala assim, ó, me segue, ele fala agora não. Então, se eu não posso servir a causa do Cristo, o que que eu estou fazendo? Porque não tem jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, o problema não era a competição. O problema é o que eu priorizo. E eu tenho que tomar a decisão do que é mais importante na minha vida. Então, tudo que Jesus falava tinha uma imagem muito impactante, que era exatamente para a gente se perguntar: ah, então o moço não podia ser rico, ele tinha que ir lá vender todas as coisas, ele não podia ser atleta? Não era disso que Jesus estava falando. Então vamos lá que ele vai esclarecer, ó. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Então, ó, quando Jesus falou para ele, vende tudo, eu falei que ele paralisou, é porque dentro dele, a ideia de deixar os bens materiais fez um abalo muito grande. Quando eu me abalo muito por bens materiais, é porque mesmo? É porque eu tenho um negócio que chama apego. Então, aquilo é muito sofrível só de pensar. Então, como convite específico, gente, ó, e é específico para ele, porque lembra, Jesus falou com várias outras pessoas ricas e não pediu para ninguém vender nada. Por isso que ele está falando, ó, não é conselho absoluto, era específico. Para que o moço pensasse o que ele sentiria se ele perdesse o dinheiro, a posição social, os serviçais que ele tinha. E aquele impacto faz ele pensar que ele ainda não quer fazer isso. Então, é muitas vezes o apego que nós temos com outras coisas. Então, às vezes a gente fala assim, ó, se para ganhar o reino dos céus eu tenho que reconciliar com fulano, então deixa que eu vou para o inferno, que também lá vou encontrar tanta gente que para mim fica bom desse jeito. Ou seja, se o custo é o sacrifício do meu orgulho, eu não quero. Eu quero fazer só o que está bom para mim. Se ganhar esse reino dos céus, eu tenho que reconciliar, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser humilde, aí eu não quero mais. Então, por isso que ele achava bom, ó, eu honro meu pai e minha mãe, eu vou no templo lá no dia determinado, eu faço isso, ó, tá tudo certo, eu não tenho que fazer mais nada. Eu cumpro minhas obrigações com Deus. Ô, gente, mas o que Deus precisa que eu cumpra o quê? Aliás, Deus precisa de mim para nada. Isso mesmo. Lembra uma coisa que aí fora fala assim, ó,
Deus sem mim é Deus. E eu sem Deus? Nada. Então é o contrário. Deus não precisa que eu cumpra coisas para ele. Eu é que preciso estar alinhada à lei. Então, tudo isso que ele falou, Jesus até entendeu esse esforço dele, mas também percebeu que ele não tinha se atentado, que ele tinha um apego a essa questão de posição social, de ser servido. Então, quando ele fala, deixa tudo e me segue, ele paralisa e fala, não, mas agora não dá, agora eu não posso, agora não. E Jesus fica insistindo com ele, que era para que ele avaliasse exatamente o que ele estava sentindo. E isso parece uma coisa assim, tranquila, mas é para a gente pensar. Então, olha só, ele era um bom moço? Ele era, gente. Respeitador, ele cumpria suas obrigações, ele fazia tudo que ele tinha que fazer. Então, ó, de comportamento, ele era um bom moço? Ele era. E ele, como nós, ficava assim: uai, eu perguntei para ele, o que que eu preciso para ganhar a vida eterna? Certo que ele ia responder assim, fica tranquilo, você já ganhou a vida eterna, tá tudo certo, isso é maravilhoso. E Jesus começou a perguntar para ele. Então, olha só, muitas vezes, quando a gente passa por um apuro, por uma dificuldade, a gente fica assim, mas o que mais que falta eu fazer, meu Deus? E eu rezo, eu faço o evangelho, eu tomo passe, eu ajudo, eu faço aquilo. Que mais que falta? Eu olhar especificamente o que acontece dentro de mim, ó. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Então, olha só, ele fazia tudo isso certinho. E que era a única coisa que ele não conseguia fazer. Como é um enunciado da lei, amar o próximo, como? Isso ele não conseguia fazer, só isso. O resto ele fazia. Então, olha só, se eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesma, isso eu não consigo, mas o resto eu faço. Mas qual é a lei? Entenderam qual é o problema? Então, ó, parece que ele cumpre a lei, mas hora que a gente põe uma lupa e olha com cuidado, ele cumpre a lei? Ele não cumpre a lei. Ele faz uma performance de comportamento que parece que ele cumpre a lei. Mas quando a gente entende o que diz a lei, a gente fala, ó, ele não consegue cumprir a lei. Ele, nós, é. Porque olha só, a gente consegue ser perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, a gente está falhando, né? Mas faz de conta, vamos lá. Não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Até aí a gente consegue fazer. Agora, olha que Jesus fala assim, então eu vou resumir a lei para ela ficar clara. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu consigo amar o próximo como eu me amo? Eu consigo fazer pelo próximo tudo que eu quero para mim? Ou isso é difícil? Entenderam por que que parece, mas não é? E isso era o que Jesus fazia o tempo todo. Ele fazia pensar. Porque, vê, ele não falou para o moço, você está falhando, isso está errado. Ele falou, ó, vai lá vender tudo e vem. Aí o moço assustou.
Então entende o que é que está acontecendo de fato com você. A lei você não consegue cumprir. Você faz a performance dessa lei, mas não a lei. Então, ele era honesto perante a lei de Deus? Não, porque quem não cumpre a lei, aqui no mundo material, quem não cumpre a lei é o quê? Ô, gente, tem advogado presente? Advogados, quem não cumpre a lei é o quê? Um fora da lei. Um fora da lei pode ser um criminoso, por exemplo. Então, se eu não cumpro a lei de Deus, perante a lei de Deus, eu sou o quê? Uma fora da lei, uma criminosa ou qualquer coisa que o valha. Por quê? Porque a lei de Deus eu não estou cumprindo, mas eu posso estar cumprindo perfeitamente a lei dos homens. E agora a gente precisa aprender a pensar isso, Não necessariamente cumprir a lei de Deus, ou desculpa, a lei dos homens, é cumprir a lei de Deus. Então, eu olho e eu tenho um bom comportamento na sociedade que eu vivo. Que é o que ele falou, graças a Deus, sou uma pessoa boa, não prejudico ninguém, eu honro com a minha obrigação, e eu não tiro um clipes que seja de ninguém, pago minhas contas em dia, olha que pessoa boa. Aos olhos da sociedade, sim. Agora, quando o assunto é lei de Deus, eu falho. Porque diante da lei de Deus eu não estou falando a verdade. Eu não cumpro a lei. Eu não faço o que eu tenho que fazer. E por que que isso é importante? Porque essa parte da lei de Deus que vai me explicar por que eu ainda, apesar de ser essa pessoa boa aparentemente, tenho angústias, ansiedades, irritações, dificuldades. Porque muitas vezes a vida parece tão difícil para mim. Porque se eu não cumpro a lei de Deus, estando fora da lei, os sentimentos são tumultuados e isso me faz sofrer. Então, para que eu viva bem, eu preciso me ajustar com a lei de Deus. De Deus. Então, olha só. Bom comportamento é diferente de bom sentimento. Nem sempre eles estão juntos. Às vezes, eles estão até bem separados. Porque eu posso ter uma polidez e ser uma pessoa extremamente preconceituosa. Então, para me comportar, eu sou uma pessoa educada, ponderada, eu falo baixo, eu como devagar, eu não sou áspera para responder, eu cumpro com as minhas tarefas. Então, ninguém vai conseguir falar nada de mim, mas ninguém consegue ver que eu não relaciono com algumas pessoas porque eu acho inferiores, indignas. E dentro de mim eu falo assim, detesto gente desse tipo. Meus filhos nunca vão relacionar com essa gente. E muito discretamente eu isolo e me afasto. Então, por fora tá tudo certo. Por dentro tá tudo errado. Então, esse tempo que a gente vive agora é um tempo que eu preciso olhar para dentro e me perguntar: o que me incomoda? Por que eu falo que eu não gosto dessas pessoas? O que elas têm? E por que eu me incomodo com elas?
Porque às vezes a gente classifica, mas a gente esquece que Jesus andou com doente, com prostituta, com cobrador de imposto, com quem desviava, com quem sonegava. Ou seja, ele relacionava com todo mundo. E de uma forma respeitosa, amorosa, que não significa ser conivente, que não significa concordar. Então, se eu não raciocino, eu não entendo o que funciona dentro de mim. Então, ser um homem honesto é diferente de ser um espírito honesto. Porque o homem honesto, ele fala com orgulho. Eu não pego um clipes de ninguém. Eu não me fico mas nem com uma tampinha de caneta Bic. Nossa, como se isso fosse alguma coisa muito importante. Então, mas eu falo mal dos outros quando os outros saem de perto. Eu invento história para levar vantagem. Eu espero uma pessoa que está em dificuldade para negociar com ela e tomar vantagem, esfolar o tanto que eu posso para o meu lucro ser maior. Então, não roubei nada dela, mas eu aproveitei do momento de fragilidade e fiz meu lucro. Na lei dos homens você fez uma coisa legal. Na lei de Deus você foi uma pessoa honesta. Você fez com ela o que você queria que alguém fizesse com você, com alguém da sua família. Então, aí eu tenho que aprender a separar. Ser um espírito honesto é uma coisa, ser um homem honesto é outra coisa. Um dia, quando a gente evoluir, esclarecer e despertar, vai ser a mesma coisa. Mas hoje são coisas muito diferentes. E a gente precisa agora, nesse momento, prestar bastante atenção. E aí ele continua, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava a ter abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Então, 2 slides antes, ele falou que o moço não sabia chegar até o sacrifício. Aqui, ele falou de abnegação. Então, olha só. A gente já faz muita coisa boa, de verdade. Só que esse muita coisa está até onde a gente dá conta, sem esforço. Por isso, a gente está mantendo. Se a proposta é evoluir, eu não posso manter, eu preciso conquistar. Como é que conquista sem sacrifício? Não tem jeito. Para conquistar, eu preciso de sacrifício. E o que eu tenho que sacrificar? Um trem brincando. E para conquistar, eu preciso diminuir a minha importância. Por isso que ele falou, precisa agora de abnegação. Parece que é uma coisa só do Evangelho, mas não é só do Evangelho, é uma coisa da vida. Então, lá no comecinho do Evangelho, tinha um item que chamava Aliança da Ciência e da Religião. Então, hoje, o mundo foi evoluindo, foi crescendo, foi estabelecendo e trazendo entendimento, que a gente compreendeu que se todo mundo quiser levar vantagem, o mundo vai fracassar. Porque não dá mais para fazer uma coisa que seja bom para mim. Eu vou ter que fazer uma coisa que é bom para todos. Porque se eu faço só para mim, eu posso colocar em risco o coletivo. E isso vira uma tragédia. Então, a pandemia ensinou isso com clareza. Adiantava 2 países se salvarem do vírus? Não adiantava. O resto garantia a contaminação. Então, precisou mobilizar a humanidade da Terra para que o vírus fosse contido.
Aí começou um monte de interesse tecnológico em matéria-prima. E faz extração, sem preocupar com o todo. Agora precisa ficar se juntando e falar assim, ó, precisa diminuir o impacto de tal gás, por quê? Porque senão não vai dar certo. Ó, agora precisa melhorar tal coisa que aconteceu lá no tal país, por quê? Porque isso vai fazer um impacto para o planeta. Ou seja, a duras penas, nós estamos compreendendo que quando Jesus falava de abnegação, ele não estava falando de coisa isolada. Ele está falando de uma regra da vida. Isso funciona no individual, isso funciona no coletivo, isso funciona no pessoal, isso funciona no profissional. Ou seja, onde quer que seja, eu vou ter que aprender a trabalhar desse jeito, com sacrifício e abnegação. Eu não posso mais pensar no interesse pessoal de forma egoísta. Por quê? Porque a longo prazo isso tem uma consequência no coletivo. Então é melhor eu começar a pensar no coletivo para fazer dar certo. E vai ser assim para sempre. Então, essa atenção também era muito importante para que a gente entendesse a mudança. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Então, olha só, se eu faço a leitura desse texto, pegando tudo ao pé da letra, eu vou imaginar que Jesus está condenando a riqueza. Só que no começo do texto ele fala assim, ó, tudo que Jesus falou, eu tenho que ler e entender conforme o Espírito, não ao pé da letra. Porque ao pé da letra, eu vou fazer confusão com tudo. E no Evangelho inteiro. Porque quando Jesus diz assim, ó, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Hã? Ele falou isso? Falou, falou. Desse jeito. Então, se eu não começo a ler e interpretar segundo o Espírito e pego ao pé da letra, a gente vai tentar fazer um retrocesso e voltar lá na época das cruzadas. A gente vai tentar brigar com os irmãos porque não acreditam no que eu acredito. E isso é de outro tempo. Esse tempo já passou. Agora a gente está no tempo de paz, né? De entender Deus como Pai de todos. E cada um busca o caminho do jeito que consegue sentir ser o adequado para si. Agora, o que é que eu tenho que aprender? Seguir esse modelo. Se eu sigo esse modelo, não vai dar errado. Se eu faço o que Jesus ensinou, vai dar certo sempre. Então, a interpretação precisa ser segundo o Espírito. Senão a gente fica muito confuso. A gente começa a ter muita dificuldade. Onde pulou um monte? Marcelo, sou eu ou você? Sou eu? Seriam demais a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem, e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Então, ó, o outro ponto que ele traz. Então, se ficar rico fosse um problema, pensou, a pessoa muito inteligente, ela faz um negócio, começa a dar dinheiro. Não é, vou largar a mão disso, que eu quero salvar minha alma, para o negócio, deixa de dar tudo errado. E eu não vou mexer com... Gente, tem sentido isso, né? Que bom que tem gente muito inteligente, que pensa umas coisas diferentes, que cria coisas novas e que facilita a vida. Imaginaram se um homem não tivesse pensado no ar-condicionado, nós ia estar tudo banando agora, morrendo de calor? Olha que triste.
Aí fica pensando, as mentes brilhantes que entendem muito física e matemática e conseguiram imaginar como é que fazia a comunicação em rede através de um trem chamado internet, que na mesma hora que eu estou aqui, eu comunico lá no outro lado do mundo e tudo assim, ó, no mesmo segundo. Quem aqui é da minha idade lembra, né? A gente ali na esquina, na Telefônica, fica em São Paulo, guardava a moça, fazia ligação. Gente, isso é uma ligação para São Paulo, perdi uma tarde, porque precisava esperar a moça fazer a ligação para São Paulo. Imagina que tristeza. Então, se a gente pensar em termos de conquista tecnológica, olha que bênção. O médico tá operando aqui em Ribeirão, mas o mega especialista está lá do outro lado do mundo. Aí eles fazem uma chamada de vídeo, o super especialista olha e começa a orientar lá do outro lado do mundo o que daqui tem que fazer. E dá tudo certo, porque é como se ele estivesse ali participando, porque a orientação vai ser do que mais sabe. Por quê? Porque a conquista tecnológica científica auxiliou a chegar nesse nível de conquista. O que está faltando agora? Entender renúncia, sacrifício e abnegação, porque a gente convive com uma maravilha dessa num ponto e no outro ponto, matando por divergência religiosa, por interesse econômico, a fome estraçalhando a população, enquanto no outro só. Por quê? Porque quando fala de renúncia, abnegação, bondade, a gente ainda não deu conta de fazer o ajuste. Então, esse tempo vai convidar para que a gente faça essa compreensão e alinhe os dois polos. O científico, tecnológico, de todo o conhecimento que a gente já é capaz, com o aspecto moral, que todo mundo já tem condição, e aí a gente entra num tempo de regeneração. Então, para o tempo de regeneração acontecer e a gente poder experimentar o momento de paz na Terra, nós precisamos fazer o ajuste do conhecimento com a questão moral. Porque, caso contrário, o que eu faço por egoísmo, que só beneficia a mim ou só ao meu país, vai ter consequência. E qual é a consequência? Normalmente, violência, porque fica valendo o domínio do mais forte sobre o mais fraco. E isso se repete desde o começo do mundo de prova e expiação. Cada hora num regime de governo, cada hora num modelo econômico, cada hora com uma desculpa do homem. Mas isso é o que a gente vem repetindo. Só que agora, como o tempo chegou, a gente está experimentando as aflições morais que são próprias do homem que já tem maturidade para a transição. Então a gente olha e fala, ai, não vai ter jeito. Vai ter jeito. O jeito é que eu faça uma coisa chamada abnegação. O que eu quero para mim, eu quero para todos. E o que a gente fala desde há muito? Todos nós somos irmãos em humanidade, não pode ser fala, tem que ser uma realidade. Eu não torço para o meu país, eu torço para a humanidade do planeta Terra. A gente aprendeu a fazer isso na pandemia. Não adiantava eu ficar feliz que o Brasil estava bem, porque se a África caísse, era uma questão de dias, o Brasil ia cair de novo. Não adiantava eu falar assim, que legal, o Brasil está diminuindo. Nossa, gente, a Itália está morrendo, todo mundo de novo, está na segunda onda. Aí a gente já preparava o coração. A segunda onda é uma questão de dias, vai chegar no Brasil também. Então, a pandemia ensinou. Quando a gente é irmãos,
A gente torce pelo planeta Terra, por toda essa humanidade, porque não pode mais ter a vigência do modelo egoísta. Agora é um modelo coletivo. Então, se eles achavam um jeito de controlar, a gente ficava feliz. Por quê? Porque eles achavam um controle e informavam para os médicos de cá. A hora que a gente ia começar a padecer daquilo, a informação já tinha chegado e eles conseguiam cercar. Então, o que beneficia um, beneficia todos. Mas o que adoece um, adoece todos. E isso é uma regra que desde sempre Jesus está tentando mostrar. O egoísmo não faz parte da lei de Deus e não tem equilíbrio fora da lei de Deus. Então, quando nós compreendermos que Jesus não veio para ensinar religião, ele veio para ensinar a lei de Deus. E lei de Deus não é religião. Lei de Deus é o que rege o mundo. E no mundo tem política, economia, sociologia, ciências médicas, ou seja, a lei de Deus rege o mundo. Todos os saberes, todas as conquistas e tudo o que há. A religião é só um caminho para que eu compreenda o aspecto moral que precisa alinhar com o tecnológico, por mais um pouco, porque a ciência está encostando já no conhecimento da religião. Essa aliança está ficando cada vez mais forte. Mas se nós não compreendermos, a gente fica para trás. Então, essa é a grande renovação. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Porque se a gente for pensar, qualquer coisa que a gente precisar resolver, a fome, a questão da educação, qualquer questão social, nossa, gente, se não tiver dinheiro para patrocinar projeto, não vai resolver, não. Então, precisa de dinheiro? Muito dinheiro. Adianta falar assim, então tá, nós vamos dar um pouquinho para cada um. Vai dar errado. Por quê? Porque sempre tem o que sabe administrar, o que não sabe administrar. O que é muito empenhado no que faz e o que distrai. A vida é assim. Então, tem que mesmo concentrar na mão de quem tem capacidade, possibilidade, mas que tenha em si a clareza da lei de Deus. Porque olha só, quando a gente tem notícia de recursos bem aproveitados por um homem íntegro e honesto, a gente vê maravilhas em nome do Senhor acontecendo. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, por exemplo, de um negócio chamado Hospital do Amor. Por que aquele trem dá certo? Porque vai pouca gente. Porque o recurso sobra, chove dinheiro só lá em cima. Por que dá certo? Porque é bem administrado. E enquanto tiver um bom administrador, sério, íntegro, honesto, dá certo. Simples assim. Simples assim. Então, qualquer coisa que a gente for pensar, a gente precisa avaliar. Recurso tem, mas o que muitas vezes falta? Uma administração íntegra, honesta e que pensa no coletivo como prioridade. Porque administradores muito inteligentes nós temos, mas eles pensam em quê? Em como eu desvio para minha conta lá na Suíça.
da forma que ninguém consiga me rastrear, porque eu vou enriquecer lesando o coletivo. Mas isso é o que a gente mais vê. Então, não é o recurso que está faltando conquista moral. Agora, imagina se o que tem lá tivesse sido aplicado aqui. Já estaria tudo certo. E eu estou falando aqui de forma geral, né? Porque a gente fica falando mal daqui, mas a notícia é que o problema não é aqui. O mundo padece dessa questão moral, é um problema do mundo, que vai ter que ser trilhado agora um outro caminho, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque é uma questão humana. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Então, ó, isso é uma certeza. Se ela está na terra é porque ela pode fazer muito bem. Se ela não está fazendo muito bem, é porque a gente ainda não entendeu o que é agir de acordo com a lei. Ela não está aqui para fazer o mal. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. E, se a gente não tiver progresso intelectual, não vai ter progresso moral. A gente precisa nem pensar que vai ser por esse caminho. Porque para construir sentimento, eu preciso raciocinar. Se eu não raciocino, eu vou fazendo as coisas sem critério. Até um ponto dá certo. Depois a gente confunde as coisas. E isso é tão sério que a gente já está vivendo isso. Pais que têm chamado cuidado, uma coisa que é só um apego. Amor de uma coisa que é só uma projeção do ego. Então, a gente tem visto o quanto a geração padece, porque é uma geração de princesas e príncipes que nada sabem, que nada fazem e que são indiferentes a tudo e a todos. Porque, em nome de uma boa educação, eles não se misturam, eles não entendem o outro como próximo, eles se acham acima da lei. Eles se acham livres de qualquer consequência e fazem um tumulto muito grande. Então, olha só, se eu não tiver progresso intelectual, o moral fica comprometido. Filhos que não entenderam e estão criando seus filhos sem entender nada. Sabe, criança que não pode chorar? Gente, dá aflição, isso, criança não pode chorar. Ou ela ganha tela, ou ela ganha um patinho de biscoito. Nossa, me dá uma coisa ruim ver isso. Vocês já foram em consultório médico que tem criança? Ou a criança está na tela para parar de chorar, ou ela está comendo biscoito. É, porque não é de farinha branca, né? Aí não faz mal. Então a criança come um pacotão de... E no postinho é Chebec. Tem Chebec ainda? É aquele negócio que tem cheiro de chulé. É, porque aí não chora, não atrapalha. Então, por quê? Porque a gente não quer ensinar o que que é não, o que que é sim. Então, não frustra a criança, não pode chorar. Aí fica a criança esquisita. Um adolescente problema, um adulto esquisitíssimo, que não dá conta da vida. Então, precisa ter progresso intelectual para raciocinar. Porque, gente, a vida é mais matemática que qualquer outra coisa. De verdade. Então, quando eu aprendo a raciocinar problemas, eu transfiro aquela capacidade e complexidade para a relação e começo a entender
Se eu não achei solução assim, eu vou pensar em outro jeito, mas tem que achar solução, porque todo problema tem solução. Mas se eu não aprendi isso, eu desisto. E aí o que que eu faço na relação? Eu desisto. Mas, gente, ó, pensa comigo, olha que jeito mais classudo de abandonar. Eu dou um pacotão de bolachinha para a criança, ela come. Mas olha que abandono mais bonito. Que gracinha. Ainda ganhou a bolachinha do Stitch. Que gracinha, bem bonitinha. Pronto, agora vai ficar quieta. Abandono. Mas é assim que funciona. Elas estão rindo de mim, gente. Então, a gente precisa raciocinar, porque senão, ó, até com nós mesmos, a gente vai inventando justificativas que nem o moço rico tentou fazer com Jesus. E Jesus olhava para ele e fazia assim, ó, agora. Não, senhor, agora. É isso. É o mesmo lugar. Por isso que eu preciso pegar essa narrativa e transportar para a minha vida. Senão a gente tenta fazer um papel ingênuo e fala assim: olha que legal, Jesus conversou com o moço rico, né? Nossa, ainda bem que eu não sou nem moço nem rico. Olha, não é comigo essa conversa. Não, gente, claro que é. Agora, ó, que hora que essa narrativa encaixa na minha vida? Que hora que Jesus está me chamando, me segue agora? E eu estou falando agora não, Senhor, porque agora me segue, porque tem coisa na minha vida que não pode ficar para amanhã. Aí lembra do moço? O que que aconteceu? Ele falou que não, porque isso, porque aquilo. Aí no outro dia ele morreu. E aí ele ficava lembrando, nossa, era para eu ter seguido Jesus. Ai, gente, ó, lembra? É uma imagem forte para fazer um impacto. Então, ó, às vezes eu tinha que ter feito uma coisa agora, aí eu não faço. Aí o tempo passa, aí eu falo, ah, agora não dá mais tempo. Por quê? Porque agora já foi. A pessoa não está aqui, ou a oportunidade. Então, eu perdi. Então, esse jeito aí de seguir Jesus não dá mais tempo. Eu deixei passar. Só que daqui a pouco, como ele é bom, ele vai fazer o convite outra vez. Vai aparecer uma outra situação que vai me chamar para servir. Mas ele vai falar: ó, é agora. Ah, então, mas agora não posso, mas agora não isso. Vai passar de novo. E às vezes eu já deixei passar vários chamados e não fui. Por quê? Porque em cada hora eu tinha uma justificativa. Eu estou falando isso, eu lembro que o Divaldo falava muito isso. Ele falava assim, que as pessoas iam lá na Mansão do Caminho visitar, e como ele tinha lá os 400 filhos, a pessoa falava assim para ele: ai, seu Divaldo, mas quando eu aposentar, eu venho aqui ajudar o senhor, que não sei o quê. Ele falava: eu, hein, eu estou precisando de ajuda agora. Ah, mas agora eu não posso porque eu trabalho. Ele falava: então quando se aposentar, você não vem, não. Porque eu tenho 400 para dar conta. Aí você me vem aqui daqui 30 anos com dor na coluna, mancando. Não, você fica na sua casa. Não quero. Ele falava isso brincando, mas para a gente entender. Ó, a pessoa comprometia com ele uma ajuda que era para daí 30 anos. Ele falava: gente, se eu vou contar com a pessoa daqui 30 anos, ele falava: sei, eu só estou viva daqui 30, eu quero uma ajuda agora. Agora que estão os 400 aqui comigo, tudo precisando de mim. E às vezes a gente faz isso, igualzinho o moço. Quando eu aposentar, eu cuido. Quando eu tal coisa, e às vezes eu não faço. Gente, qual o efeito? O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo.
Um é de novo. Está faltando um pouco. Particularmente, nós já fazemos parte do situações que eu vou falar sempre. Porque se eu perguntar aqui, provavelmente, nenhum de nós vai ser diabetes, está com gente que precisa da nutrição, porque está sobrando. Tá? E como a gente vive essa história do eu para mim, a gente fica. Ô, gente, o que acontece na sua minha casa? Vocês já tiveram desse prazer de pensar na fala de eu não estou conseguindo nem retratar, estou muito esquecida. Mas você fala assim, por quê? Porque a gente vai comprando. Por que a gente compra? Isso vai para o armário, depois só para vocês terem. A gente piscou. Então, ó, só para a gente comprar, falta no outro. É a matemática da vida. Mas tá. Ó, tá acabando. Ah, não deu para ficar? Tá. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Isso já começou a acontecer, um país compra do outro. Então, mas de uma forma equilibrada, a gente tem abuso ainda. Com muito abuso. Com muito abuso. Mas daqui a pouco, isso vai mudar. Mas vamos. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Ó, esse texto é de 1800. Tornamos mais rápidas as comunicações? Para levar alimento de um país para o outro, agora já tem tecnologia que garante isso? Essa parte já foi. O que falta acertar? Balança comercial. Não pode sentar à mesa com egoísmo. Porque senão quer cobrar caro de um país da África que não tem como pagar uma coisa e às vezes vai negociar até mais barato que o país rico, porque aí rola um interesse de poder bélico. Ou seja, o meu pensamento não é proteger quem tem fome, é ficar forte em destruição de massa, para eu fazer domínio, ter poder e garantir riqueza. Então, aí, a equação não fecha, mas desde muito tempo. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade, pelo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. Ai, Marcelo, deixa eu ver. Vai, passa aí, tá muito comprido esse texto. Ah, tá bom, faltou a última. Não, isso passou tudo. Das artes dos ciências. A atividade que esses mesmos trabalhos envolvem e amplia e desenvolve a inteligência.
E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela, não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Ufa! Enfim, só ninguém precisa ficar com medo que não vai acabar com a comida do mundo, não. Gente, eu não posso soltar o celular. Então, ó, não vai acabar a comida do mundo. O que tem que dar sobra, ainda pode chegar muita gente, mas para a gente acabar com a questão violência, desigualdade, a gente precisa de conquista moral. Tentar fazer controle disso com repressão e violência, já tentaram, deu muito errado. Então, não vai ter outro caminho que não seja o que Jesus ensinou. E quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando com a humanidade. A gente imaginou que era de religião, não é? Jesus não tinha religião. Naquele tempo tinha só os judeus lá. Ele estava falando que se não fosse do jeito que ele ensina, a gente não ia encontrar o equilíbrio. E hora que encontrar esse equilíbrio, as negociações, o modelo muda e o equilíbrio começa. Então, por hora, a gente precisa cuidar do equilíbrio de dentro de nós para a gente conseguir ajudar. Pronto, acabou. Alguém quer falar alguma coisa? Não, entendi. Então, nós vamos agradecer a bondade infinita que nos conduz. Que as verdades do Evangelho nos tragam esperança. A Terra passa por um momento de transformação, mas é um momento onde é necessário uma grande mudança moral. As conquistas da ciência e da tecnologia já nos garantem que somos um lugar promissor de infinitas possibilidades. Mas agora é necessário que a alma humana desperte e aprenda do coração de Jesus como se conduz a vida, para que todos estejam dentro da lei de amor, recebendo amparo, encontrando mãos amigas que os conduzam, que os auxiliem, para que possam aprender, como em outro momento nós aprendemos, que possam sentir o amparo, como nós já despertamos e nos nossos momentos encontramos o amparo que Deus nos oferece através de um amigo, através da família, através do nosso grupo social. E assim, sentindo esta humanidade que se expande em amor, logo mais envolveremos tantos outros corações e estaremos na terra que vibra amor, solidariedade, harmonia e a certeza de um Pai justo e bom, que tudo cria para o bem de seus filhos e dá oportunidade para que todos aprendam a fazer o bem e multipliquem o bem, para que os seus irmãos também
esta harmonia e a tranquilidade. E assim, encerramos o nosso estudo com o coração cheio de gratidão, pois hoje, Senhor, temos a certeza que o nosso futuro será de paz, alegria, harmonia e esperança. Que a sua bondade nos sustente hoje e sempre, e que assim seja.